Estava eu em mais uma noite de insônia quando me deparo com esse vídeo. Você não sabe o que é um dragão. O Mushu da Mulan não é um dragão. O Smaug de O Hobbit não é um dragão. Todos os dragões de Skyrim não são dragões, são wyverns. O Shenlong de Dragon Ball é um Drake. E você quer saber o que é um dragão de verdade? Isso me deixou pensando, será que os Pokémon do tipo dragão são realmente dragões? Vamos descobrir no vídeo de hoje. O nome desse criador de conteúdo é Gabriel, mais conhecido como Cabelo Verso. Eu achei o vídeo dele muito interessante, então decidi trazer para nossa realidade, a franquia Pokémon. Pelo que eu entendi do vídeo dele, se um monstro parece um dragão, mas não possui nem patas, nem asas, ele é um Worm. Aqui a gente também chama os Worms de vermes ou ainda serpentes. Em Pokémon esse é o caso do Dratini, que de fato lembram cobras, como o Cabelo Verso falou no vídeo. Se ele não tiver nenhuma asa e nenhuma pata, não é uma cobra, mas justamente por ser parecido, nós chamamos de worm, e em português, verme ou serpente. O Zygarde de 50% também se encaixa nessa descrição, assim como Applin, Dipplin e as formas Gigantamax de Flapple e Appletun, apesar de que eu acho que eles devem ser mais parecidos com minhocas, mas tá valendo também. Por fim, eu ainda colocaria nessa categoria de Worms o Eternamax Eternatus. Ele tem o corpo de uma serpente, mas termina numa mão ou pata. Como o Cabelo não disse nada sobre seres com uma pata e nenhuma asa, acho que essa forma do lendário tá mais pra Worm do que pra próxima categoria. Mas antes precisamos falar de um último e provavelmente mais bizarro Worm no mundo Pokémon, o Gumi. Os demais monstrinhos citados não possuem membros, pois anatomicamente são parecidos com cobras ou vermes, mas o Gumi não. O Gumi é só um slime, então ele não tem o formato exato de um Worm, ainda que pela ausência de patas e asas, ele deveria e vai estar nessa categoria, pelo menos no meu vídeo. E eu tenho um bom argumento para isso. Coincidentemente ou não, eu diria que não, vários dos Pokémon que eu acabei de citar estão no grupo dos monstrinhos com corpo serpentoide: Dratini, Zygarde, Drip e até Applin e Eternamax Eternatus. E vejam vocês, o Gumi também tá aqui. Então, por mais que visualmente ele não pareça ter um corpo serpentoide, segundo a franquia, ele tem sim. Mas seguindo as nossas categorias draconianas, por assim dizer, agora é a vez dos Lindworms. E se for o contrário, duas patas mas nenhuma asa, ele é conhecido na fantasia por Lindworm. Se o Eternamax Eternatus tivesse mais uma pata, ele seria um Lindworm. E por mais bizarro que eles possam parecer, temos sim exemplos disso no mundo Pokémon. Sem dúvidas, o que mais combina com esse visual é o Rayquaza, e aqui podemos até acrescentar a sua Mega Evolução, ainda que ela possua o que alguns podem considerar asas no segundo segmento do seu corpo. Aí ela iria para uma outra categoria que eu já conto qual é. O Drip é outro Pokémon visualmente e caracteristicamente muito identificado com os Lindworms. Eu acho que até o Dragauge dá pra gente enxergar e encaixar nessa lista. Agora, o Alolan Exeggutor, o Sligo e o Tatsugiri, todos não possuem asas, mas têm duas patas. No caso do Tatsugiri, são barbatanas, ok, mas estão conectadas a patas de mamíferos segundo a teoria evolutiva mais aceita. Aí eu pergunto pra vocês, isso seria o bastante para chamar todos eles Lindworms? Poderíamos procurar referências e inspirações para os seus designs, mas a verdade é que nem sempre isso será o bastante para defini-los como Lindworms. Tipo o Alolan Exeggutor. Ele é claramente inspirado em coqueiros e palmeiras. O seu tipo dragão muito provavelmente vem do gênero botânico Dracaena, mais especificamente da árvore do dragão. Bom, você pode deixar nos comentários se você concorda ou discorda disso, mas vamos em frente. Existe também uma categoria oposta à anterior. Ela é chamada de anfítero, e nesse caso os seres têm uma ausência completa de patas, mais um par de asas. No mundo Pokémon eles são bem mais raros. Drampa e Flapple são os únicos que respeitam exatamente esses requisitos. Mas eu também colocaria aqui Kingdra e Giratina na forma origem. Kingdra possui apenas uma asa, que eu sei não é exatamente uma asa, mas vou considerar pela posição dela no corpo do Pokémon. Já a Giratina origem possui 6 asas. Um tem a menos, outro tem a mais. Por via das dúvidas, apesar da quantidade de asas não baterem, eu achei justo colocá-las nos anfíteros. De novo, você pode me dizer nos comentários se concorda com isso. Um que por muito pouco eu esqueci, mas sem dúvidas é um anfítero, é o Dragonair.
por vezes o seu par de asas passa batido, mas isso que ele tem na cabeça são sim asas, inclusive podem ser alongadas, permitindo o voo desse Pokémon. E existe também a combinação das duas categorias anteriores, seres que possuem duas patas e duas asas. Esses são os chamados de Wyverns. Eu confesso que fosse achar bem mais Pokémon aqui, mas tem um que carrega até no seu nome esse ser. Logicamente que eu tô falando do Noivern. Ele e a sua pré-evolução, o Noibat, possuem duas patas e um par de asas, exatamente como os Wyverns. Altaria e Mega Altaria com as suas asas de nuvem. E Naganadel também estão indiscutivelmente nessa categoria, ainda que as patas de Altaria sejam como pés humanos e as de Naganadel sejam como mãos. O que me deixou um pouco na dúvida a princípio foi o Rashra. As suas asas têm uma construção bem parecida com as asas dos dragões do Skyrim, que o cabelo disse que não são dragões e sim Wyverns. Então eu fui convencido. Sendo assim, Rashra, pra mim, também é um Wyvern. Já a questão sobre o Ultra Necrozma é que ele possui dois pares de asas, mas como independentemente delas ele tem duas patas, eu acredito que também dê para categorizá-lo como Wyvern. Mas sem dúvidas, as duas próximas categorias são as que reúnem o maior montante de Pokémon. Começando pelos Drakes, que possuem 4 patas e nenhuma asa. E olha, eu me assustei com a quantidade de Pokémon dragão que não tem asa. Vejam só, Mega Ampharos, Mega Sceptile, Bagon, Shelgon, Gible, Gabite, Dialga, Dialga Origem, Axel, Fracture, Haxorus, Deino, Tyrant, Tyrantrum, Gudra e Hisuian Gudra, Zygarde de 10%, Turtonator, Yangmo, Como, Hakamo, Appleton, Dracozolt, Duraludon, Arcaludon, Regidrago, Cyclizar, Frigibax, Artibax, Baxcalibur e Walking Wake Gouging Fire Raging Bolt. Isso sem contar alguns que podem gerar dúvidas, tipo Mega Garchomp. O Garchomp tem asas, é dito na Pokédex, mas lá também é dito que ao Mega evoluir, as suas asas derretem, se tornando foices. Ou seja, isso faz com que o mesmo Pokémon apareça aqui em duas diferentes categorias. Isso graças à sua mudança de forma. Mega Garchomp é Drake. Garchomp vocês já descobrem. Aos olhares menos atentos, Dracovish pode ser um Lindworm, com duas patas e nenhuma asa. Mas logo abaixo das suas mandíbulas estão suas duas barbatanas, possivelmente vestigiais. Aqueles órgãos que perdem suas funções originais, mas permanecem ali mesmo que atrofiados. Para mim, isso foi o bastante para colocá-lo nessa categoria dos Drakes. Por fim, Dracloak e Dragapult. Eles até possuem cabeças com formatos de asas e são obviamente capazes de voar. Mas essa não é a questão. Asas propriamente ditas, eles não possuem. Portanto, para mim, eles também são Drakes. E finalmente, fantasmas, chegamos aos dragões de fato. Segundo o Cabelo, o que faz um dragão ser um dragão é possuir 4 patas e 2 asas. É por isso que tanto Pokémon do tipo dragão tecnicamente não é um dragão. O que é bem curioso, porque tem Pokémon que não tem o tipo dragão, mas tecnicamente é um dragão. Como vocês já devem estar imaginando, sim, eu tô falando do Charizard. Além dele, as suas duas Mega Evoluções também respeitam esse pré-requisito, portanto, são todos dragões, ainda que o Megazard X tenha de fato esse tipo na franquia. Mas vamos olhar especificamente para os Pokémon com o tipo dragão: Dragonite, Vibrava, Flygon, Salamence, Mega Salamence, Palkia, Palkia Origem, Druddigon, Zekrom, Kyurem, Kyurem Black, Eternatus e Roaring Moon. Outros ainda podem deixar uma certa dúvida, tipo Latias e Latios. Para mim, essas coisinhas que estão no final do corpo dos lendários são patas, talvez vestigiais como as barbatanas do Dracovish. Tanto são que quando Mega evoluem, elas crescem e aí parecem de fato patas. Por isso, para mim, todos eles são dragões. E seguindo esse mesmo raciocínio, também coloquei aqui o White Kyurem. Se compararmos os seus braços e asas com os do Black Kyurem, fica uma pulguinha atrás da orelha, já que esses membros estão juntos, as asas do White Kyurem saem dos seus braços. Mas no fim, acho que ambos possuem 4 patas e 2 asas. Tem o caso também da Giratina na forma alterada, que ao invés de 4 patas possui 6, e eu não sei se isso seria o suficiente para tirá-la do grupo dos dragões e colocar num outro que o Cabelo não mencionou. Por fim, Koraidon e Miraidon, que a princípio parecem Drakes, mas quem jogou Scarlet Violet sabe que eles nas Gliding Build e Glide Mode respectivamente possuem asas, o que os torna dragões de fato. E fica uma curiosidade para vocês: se a gente somar todos os
Pokémon que aparecem no grupo dos Drakes. E todos os monstrinhos dessa última categoria, a gente descobre que existe mais Pokémon do tipo dragão que não é dragão de fato. São 37 Drakes, além das outras categorias, e apenas 23 dragões. Loucura, né? Mas calma que a gente ainda não acabou, existe uma última categoria, a das Hidras. Ela é muito parecida com os Drakes, possuem 4 patas e não tem asas, só que a diferença é que tem múltiplas cabeças. O Pokémon que melhor chega perto disso, sem dúvidas, é o Hydrapple. Hydrapple até carrega no nome a palavra Hydra. No entanto, Hydreigon também faz essa referência no seu nome, porém, além de possuir asas, 2 de suas cabeças são também braços. Então eu não sei se ele tem 3 cabeças, 2 patas e 6 asas, 1 cabeça, 4 patas e 6 asas, ou 3 cabeças, 4 patas e 8 asas. Pelo nome, sem dúvidas, o Hydreigon é uma Hydra, mas tecnicamente, Hydreigon é uma Hydra? Eu deixo para vocês responderem nos comentários. Aliás, diga-se de passagem que os Wylas entram nessa mesma polêmica, pois tem múltiplas cabeças, 4 patas mais bem definidas que a sua evolução, mas também tem asas. Além deles, vale ainda citar o Zygarde na forma completa, cujas asas podem se tornar serpentes com cabeças que atiram raios pela sua boca, e isso faria ele ter 4 patas e múltiplas cabeças, além de ficar sem asas, se de fato os considerarmos novas cabeças. Para mim, é o bastante para pelo menos cogitá-lo como uma Hydra. O último caso é o do Guzzlord. Ele tem 2 patas, uma cabeça menor em cima da grande cabeça que é o seu corpo, e ainda garras com bocas que também podem ser consideradas novas cabeças. O problema é que, caso eu nunca tenha reparado, ele também tem asinhas. Então seria o Guzzlord uma Hydra, um dragão ou algo completamente diferente? Uma outra conclusão que a gente pode chegar, eu acho que evidencia muito bem a riqueza do mundo Pokémon, é o caso de espécies relacionadas e às vezes na mesma linha evolutiva estarem em categorias diferentes. Por exemplo, Dratini é um Worm, Dragonair é um Anfíttero e Dragonite um dragão. 3 Pokémon, 3 categorias diferentes. Isso se repete com Zygarde 10%, Zygarde 50% e Zygarde Complete Form. Sem dúvidas, o universo Pokémon é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham achado interessante esse tema, e antes da gente encerrar o vídeo de hoje, assim como o Charizard, existem vários outros Pokémon que não possuem o tipo dragão, mas poderiam ser encaixados numa dessas categorias. Por exemplo, o Gyarados, que tem um visual draconiano e muita gente sem dúvidas já o confundiu por um dragão. Ele e a sua Mega Evolução não tem essa tipagem, mas agora sabemos que na verdade eles não são dragões mesmo, são Worms. Esse seria o mesmo caso de Milotic e quem sabe até do Serperior. Já Dunsparce e Dunsparce seriam anfíteros, justamente pela ausência de patas e presença de asas. Aerodactyl seria um clássico Wyvern, Tyranitar e Sceptile seriam Drakes, Tropius um verdadeiro dragão e Scovillain poderia ser uma Hydra. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Me contem nos comentários o que achou desse vídeo, deixe outros temas de conteúdo interessante que gostaria de ver aqui no canal, e não esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo com os amigos. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.